Graça e paz, amados irmãos. Eu convido você nesta noite a iniciarmos aqui, juntamente comigo, na nossa igreja, para a glória de Deus, a exposição no livro de Ageu. Os irmãos sabem que eu tenho adotado esse tipo de pregação expositiva, sequencial, orando a Deus, escolhendo um livro para que o Senhor nos ajude. E eu posso dizer aos irmãos que eu estou maravilhados por 5 anos que passamos no livro de Mateus. E os irmãos não se preocupem que não vamos passar mais 5 anos em Ageu, porque Ageu só tem 2 capítulos. Então, serão apenas 1 mês ou 2 meses aí no livro de Ageu. E como o irmão Clóvis, ele anunciou aqui nesta noite, né, estamos também desejosos, estamos também em campanha para construir o nosso templo. Por isso que o nosso púlpito nesta noite está diferente, não sei se você notou. Né? Eu digo, será que a pintura ficou tão bonitinha que os irmãos nem notaram? E ou ficou feia demais? Então aqui é um púlpito, como é que chama aqui, Marcos? De construção. É uma mamilha, né? É uma mamilha, certo? Simbolizando aqui a campanha que estamos no momento em prol da construção do nosso templo. O livro de Ageu, ele vai falar sobre construir o templo, reconstruir o templo. O nosso não o nosso vamos reconstruir pela primeira vez, né? Porque temos uma congregação alugada, temos um local de culto alugado. Vamos construir, mas como sabemos que a Bíblia, como já disse alguém, é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã, certamente, a palavra de Deus no livro de Ageu tem muito a nos despertar nessa noite, tem muito a nos despertar para essa campanha de construção do nosso tempo. Para quem ainda está procurando Ageu, para quem ainda está procurando Ageu, se você encontrar Mateus, vai ficar mais fácil. Você encontra Mateus e volta um pouquinho, volta 2 livros, volta Malaquias, volta Zacarias e chega em Ageu. É um livro pequeno, apenas de 2 capítulos, e que precisamos continuar estudando a sequência dos livros, o nome dos livros, né? Senão a gente fala o livro Ageu, a gente anuncia e nem conta. Ageu, já adiantando, é um dos menores livros aí do Antigo Testamento. Uhum. Então, nesse pensamento da construção do nosso tempo, né, nesse clima aqui, dessa família aqui, vamos meditar e ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Então, Ageu, capítulo 1, já vamos iniciar no primeiro capítulo, porque será uma exposição em todo o livro. Nesta noite, do versículo 1 ao versículo 11. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Não sei como você vai sair daqui nesta noite. Se você vai sair feliz, se você vai sair mais desperto, né, mais acordado, com mais garra para essa construção, espero eu. Né? Então, que o Senhor faça isso nesta noite, segundo a vontade dele. Amém, irmãos? Então vamos lá. Ageu, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tende semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para o couro num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz-lhe a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Orem ao Senhor. Pai querido, usa teu Santo Espírito, já foi orado esta noite por mim, pelo teu Santo Espírito, pela intervenção, Senhor, do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, na minha vida, na minha mente, naquilo que eu estudei, Senhor, naquilo que certamente o Senhor já colocou no meu coração, naquilo, Senhor, que o Senhor ao qual falava no meu coração, e certamente, Senhor, o Senhor também quer falar à tua igreja, Senhor. Não é diferente, o Senhor continua falando conosco. A tua voz, Senhor, ela continua ecoando, Senhor, no nosso meio, porque tu estás no nosso meio, porque a tua palavra se faz, ó Senhor, é revelar o Senhor, a tua vontade, o teu desejo, Senhor. Então, Senhor, que viemos nessa noite conhecer mais isso, acerca da tua vontade, acerca do teu desejo, acerca, Senhor, deste livro do profeta Ageu, que iniciamos nessa noite. Abre nossa mente, nosso coração, e assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui a gente vê aqui no livro de Ageu a primeira mensagem que Ageu envia para Israel. E eu queria trazer para você primeiro um pouquinho do pano de fundo, um pouquinho do contexto. É preciso que a gente entenda um pouquinho do contexto, para depois a gente entrar nos versículos e entender os versículos também de um modo mais claro, melhor. Então o texto diz que no versículo 1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E temos nesse livro como título, o livro de Ageu. E nada sabemos, meus irmãos, acerca da sua vida pessoal, nem acerca do seu passado. Ageu aparece no cenário bíblico de uma forma rápida, e assim, do mesmo modo, ele também vai embora de uma forma muito rápida. Só apenas 2 capítulos, como eu disse aos irmãos. Nada de definido é conhecido de sua história pessoal. Ele é mencionado lá no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, e também lá em Esdras, capítulo 6, versículo 14. E Ageu é o primeiro dos profetas a ministrar depois do exílio babilônico. Então Ageu é um dos primeiros profetas a ministrar o povo, a ser boca de Deus para o povo depois do exílio, que o povo havia passado 70 anos no exílio. De acordo com a tradição antiga dos judeus, Ageu viu também o templo de Salomão antes do exílio. Então, Ageu, ele também havia visto
visto também aquele templo. Alguém diz que mais ou menos quando era criança, ele deve ter visto aquele templo, um templo pomposo, luxuoso, muito bonito, mas que esse templo agora estava em ruína. Né? Esse templo havia sido destruído. Então Ageu certamente viu o templo de Salomão antes do exílio. Portanto, Ageu já tinha uma certa idade quando retornou ao país, e alguns acreditam que ele tinha cerca agora mais ou menos de 80 anos de idade. Ageu conhecia bem a situação de seus dias e falou com tanta efetividade que as pessoas partiram para a ação. Então o livro de Ageu é uma exortação ao povo a reconstruir o templo. E ele fala com tanta efetividade, com tanto poder de Deus, sendo tanto boca de Deus, que o povo desperta. O povo agora vai para a ação, o povo vai agora reconstruir o templo. Ageu também foi um contemporâneo de Zacarias. Passamos aí, quem foi para Mateus, que saiu voltando, passamos por Zacarias. Ele foi um contemporâneo de Zacarias, embora eles não tenham mencionado nenhum nem o outro em seus livros. Então, meus irmãos, mais ou menos, escutem bem, em 530 anos antes de Cristo, 539 anos antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, decretou que todos os judeus exilados, aqueles que haviam sido exilados, retornassem da Babilônia a Jerusalém para reedificar a cidade que havia sido devastada e também reconstruir o templo. Esse decreto de Ciro, ele é afirmado por fontes extras bíblicas também. E daquele retorno foram pessoas suficientes que retornaram para que o projeto de reedificação prosseguisse. Entretanto, meus irmãos, devido à oposição dos samaritanos, ou seja, eles vindos do exílio, vão iniciar a reconstrução do templo, mas nesse início eles encontram o quê? Oposição. E devido à oposição dos samaritanos, o trabalho no templo cessou depois que a fundação foi assentada. Fizeram mais ou menos a base, um pouco da base ou um pouco mais que a base, mas por conta da oposição, essa construção mais uma vez ela é parada. A cidade e o templo permaneceram em ruínas. Por volta de 520 a.C., ou seja, vai se aproximando da chegada de Cristo, um novo rei, Dario I, trouxe estabilidade ao Império Persa e também a Judá. Essa nova situação agora, desse novo governo, essa nova situação política permitiu a continuação do trabalho de reedificação de Jerusalém. Em 520 a.C., Ageu, e aí chega Ageu, e em Ageu encoraja o povo a continuar a edificação do templo. E qual é o propósito? O propósito é que Ageu admoestou o povo a obedecer ao Senhor, reedificando o templo. Obedecer ao Senhor aqui nesse momento seria obedecer ao Senhor a reedificar o templo. E Ageu também anunciou promessas animadoras para o futuro. Porque o Senhor, ele sempre, onde ele exortava, ele sempre mostrou também suas bênçãos. E para quem são os destinatários do livro Ageu? Quem são os destinatários aqui nesse momento? A mensagem de Ageu, se a gente for ler o versículo 1 e o versículo 2, a gente observa que ela é direcionada especificamente a Zorobabel, governador de Judá, Josué, o sumo sacerdote, e no versículo 2 a gente vê que ela é direcionada também ao povo. Ela é direcionada também à comunidade judaica que havia retornado de onde? Do exílio. E a mensagem de Ageu, se você observou nessa leitura,
talvez não, porque é uma leitura assim de primeira vista, mas não sei se você observou, mas deu para observar que toda hora está dizendo: veio a palavra do Senhor. Essa expressão usada várias vezes neste livro indica que Jeová era a fonte direta desses anúncios e Ageu era somente o instrumento. Então, nesse livro, Ageu traz a mensagem e Ageu está sendo somente instrumento, porque a boca é a boca de Deus. A mensagem é a mensagem de Deus. Por isso está toda hora dizendo: veio a palavra do Senhor. O Senhor diz, o Senhor dos exércitos, e isso acontece cerca de 30 vezes somente nesse livro de Ageu. Ageu aqui é boca de Deus para o povo. A mensagem de Ageu começa com um chamado para reconstruir o templo. E as profecias de Ageu começam com um vigoroso chamado para que a comunidade restaurada que veio do exílio, ela reconstruísse o templo. Sabe o que é que gera nesse início aqui dessa exaltação? Primeira coisa que eu posso dizer nesta noite é que percebemos até o versículo 4 que gera um descontentamento da parte de Deus. Deus está descontente com esse povo. Deus, ele está usando o profeta para exortar, para demonstrar, para encorajar o povo. Mas veja qual é a resposta do povo. Versículo 2, olhe para a sua Bíblia. Versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, mais uma vez, né? Ageu sendo boca de Deus. E o que é que o Senhor dos exércitos diz? Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então gera aqui um descontentamento da parte de Deus. Deus está aqui reprovando esse comportamento, porque o Senhor, eles foram exortados para edificar o templo, reedificar o templo. Ageu está sendo um profeta levantado por Deus, está sendo boca de Deus. A palavra veio do Senhor, mas o que é que o povo está dizendo? O povo está dando uma desculpa. Não é hora, não ainda veio a hora de reconstruir o templo. Ele diz: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É notório aqui o descontentamento de Deus nestas frases. Basta olharmos para essa expressão negativa que Deus usa para o seu povo. Deus, meus irmãos, em algumas vezes, quando o povo de Deus, em algumas vezes não, quando Israel vivia em obediência, quando o povo de Deus vivia em obediência, Deus chamava o povo dizendo: meu povo. Veja que expressão. A expressão de Deus aqui para o povo, que deveria reedificar o templo, deveria reconstruir o templo. A expressão não é chamar o povo de meu povo. Deus diz como? Este povo. Olha na sua Bíblia. Assim fala o Senhor dos exércitos: este povo. Ele não fala meu povo. Quando o povo de Israel vivia em obediência, era chamado de meu povo. Mas quando o povo vivia em desobediência, a gente não vê ele chamando meu povo, a gente vê ele chamando este povo. A menção de Ageu também ao templo, a casa do Senhor, também ele faz um contraste com a casa dos povos. Vamos ver daqui a pouco. E o povo estava argumentando, o povo estava dando uma desculpa, e a desculpa do povo era: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
É como se fôssemos chamados, estamos sendo chamados sim por Deus por esses dias. Já ganhamos um terreno de doação, só pode ser a mão do Senhor. Ganhamos uma capela de madeira, só pode ser a mão do Senhor. Temos trabalhado agora, vendendo biscuit, fazendo feijoada. Estamos recebendo doações, transferências, PIX. Só pode ser a mão do Senhor, só pode ser o momento do Senhor, mas talvez a nossa igreja, ou alguns da igreja, ou alguém talvez esteja pensando dessa forma: não é ainda o tempo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas percebe que o Senhor gera isso no Senhor, um descontentamento. Ao Senhor chamar eles de este povo e não meu povo. O Senhor está reprovando. E a desculpa do povo para não edificar o templo era essa: não veio ainda o tempo. A objeção do povo, observe aqui, que não era contra a própria reconstrução. O povo não estava dizendo aqui: olha, Ageu, olha Deus, a gente não vai construir. O povo não estava dizendo isso. Mas veja que o povo estava contra os projetos de Deus e o cronograma de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. E muitas vezes precisamos também entender que nossas vontades, nossos desejos, nossas visões, muitas vezes não é também a de Deus. Porque aqui a objeção desse povo não era contra a construção, mas era contra o tempo. Eles tinham dito: não veio ainda o tempo. As objeções podem ter sido de ordem econômica. Talvez eles estavam achando que não seria tempo, porque não tinha uma colheita, quem sabe na terra, a terra não estava produzindo bem. Quem sabe não estavam bem economicamente ou financeiramente. E também, talvez, a objeção aqui seria por uma questão também teológica. Mas essas desculpas, preste bastante atenção, essas desculpas do povo de Israel demonstraram que o povo não estava buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E do versículo 3 ao versículo 11, a gente vê que Deus admoesta essas pessoas, esse povo. Deus adverte esse povo. Veja no versículo 4. Veja o versículo 4. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa, que casa ele está dizendo esta casa? A casa de Deus. Enquanto a casa de Deus, ou a minha casa, Deus estaria dizendo, permanece em quê? Em ruínas. Deus foi aqui, por meio do profeta Ageu, uma pergunta ao povo. E a pergunta direta do Senhor, ela anula suas desculpas esfarrapadas. Porque, meus irmãos, quando o texto fala aqui de casas apaneladas, indica que essas casas, as casas dessas pessoas que haviam voltado do exílio, que estavam reconstruindo suas casas, estavam reconstruindo a cidade, significa que suas casas, o telhado era apanelado ou as paredes eram ricamente decoradas. Eles possuíam lindas e luxuosas casas, mas não construíam a casa do Senhor. As pessoas moravam em casas acabadas e luxuosas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Falamos que isso aqui está mais ou menos a 539 anos antes do nascimento de Cristo.
Vamos supor que isso esteja mais ou menos há 2.700 anos atrás. Talvez alguém dissesse: esse livro não é para nós hoje, mas é a palavra de Deus. E se eu parasse aqui, eu já poderia perguntar nesta noite: há algum paralelo hoje com esse tempo lá atrás, o que estava acontecendo com hoje? Será que é assim ainda hoje? Será que nós somos assim ainda hoje? Qual era o problema do povo? O problema do povo aqui era o problema de letargia. O que seria letargia? Letargia seria um esmorecimento. O povo estava passando por um esmorecimento, ou o povo estava passando por um desânimo, ou pior ainda, o povo estava passando por uma indiferença egoísta contra o Senhor. Pesquisando o que seria letargia, diz que é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhantemente ao sono profundo. Mas tem uma notícia boa, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Então ele está dizendo que letargia seria uma inconsciência muito profunda, ao ponto que eles estavam observando e alimentando e cuidando dos seus interesses, mas a casa de Deus estava em ruínas. Poderíamos também aplicar o texto aqui: uma indiferença egoísta ao Senhor. Em vez de um templo, queriam acumular riquezas para si. O chamado do profeta Ageu é para o povo parar. Parem de perseguir seus próprios interesses e reconstruam o templo do Senhor. Esse é o convite de Ageu. Parem de buscar seus próprios interesses, parem de perseguir seus próprios interesses, reconstruam o templo do Senhor. As pessoas estavam empregando o seu tempo para desfrutar seus respectivos lares, enquanto a casa do Senhor ainda estava em ruínas. Por isso veio a pergunta: será que há algum paralelo com os dias de hoje? Será que hoje ainda é assim? Será que hoje ainda estamos sendo assim e precisamos nessa noite ser despertados pelo Senhor? Versículo 5. Ora, depois da admoestação, o Senhor diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O Senhor diz: considerai o vosso passado. Quais coisas devemos olhar e considerar, meus irmãos, no passado? Veja aqui no versículo 5, olhe para a sua Bíblia. No final do versículo 5, ele diz: considerai o vosso passado. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. Está admoestando o povo, o seu povo, que naquela hora ele não disse meu povo, ele disse este povo, porque o povo estava em desobediência. O povo não havia despertado para reconstruir o seu templo. O povo estava cheio de interesses de si mesmo, para si mesmos, mas a casa de Deus permanecia em ruínas. E o Senhor diz no versículo 5, para despertá-los: considerai o vosso passado. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. O que é que eles deveriam considerar? O Senhor estava querendo dizer aqui: vocês devem considerar o passado. Olhem para o passado e vejam que o passado de vocês foi um caminho errado. Olhem para o passado e vejam que o caminho de vocês foi um caminho errado, e se permanecer deste modo,
será inevitável o julgamento. Convido você a marcar aí no livro de Ageu e ir para Deuteronômio, no início daí da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. A partir do verso, vamos ler do 1 até o 29, preste bastante atenção. Deuteronômio, capítulo 32. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Isso é o canto de Moisés. E ele diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu Pai e Ele te informará, os teus anciãos, e eles tu dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a água desperta a sua ninhada, e como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, coalhado de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com os mais escolhidos trigo, e bebeste o sangue das uvas o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu ser. Viu isto o Senhor, e o desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, e verei qual será o seu fim. Porque são raça de perversidade, filhos de quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louça, nação, os despertarei a ira. Vamos ler o 29.
Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. O Senhor diz: considerem o passado, olhem para o passado, veja o quanto eu fiz por vocês. Olhe para o passado e veja o quanto vocês também foram desobedientes. E eles deveriam considerar o passado em primeiro lugar porque seus caminhos eram errados. Deveriam considerar o passado em primeiro lugar porque o julgamento de Deus é inevitável. Você viu que o Senhor disse que se eles, lemos aqui que foi chamado eles de loucos, e lemos aqui também que se eles fossem sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Porque eles deveriam considerar o passado, seu Salvador crucificado. Eles também deveriam considerar Hebreus capítulo 12, versículo 3. Portanto, também nós, vou ler desde o 1, Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O texto nos convida, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. O versículo 3 começa dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ageu, sendo usado por Deus, sendo boca de Deus, diz assim: diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Seus caminhos foram errados, o julgamento de Deus é inevitável. Olhe também para a cruz. Considere também que Jesus suportou tamanha oposição dos nossos pecados contra o seu próprio corpo. Olhe para o passado, porque também seu serviço foi fiel e é fiel. 1 Samuel capítulo 12, 24. 1 Samuel capítulo 12, 24 diz: tão somente, pois, temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. O serviço do Senhor é fiel. Eles deveriam considerar todas essas coisas. Olhem para o passado. No versículo 5 ele diz isso, diz também no versículo 7. Olhem o caminho de vocês que foram errados. Olhem também para o julgamento de Deus. Deus é justo e reto. Loucos são esses que desobedecem. Seu julgamento é inevitável. Considere o passado. Olhe também, nós poderíamos olhar também para Jesus, o quanto suportou por conta do meio dos seus pecados. Em 1 Samuel 12, 24 nos convida a ver que o serviço do Senhor é fiel. Precisamos servir ao Senhor com fidelidade, porque devemos temer ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandes coisas vos fez. Porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Versículo 6, volte para Ageu.
Deixa eu lembrar algumas coisas a você. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 4, percebemos um descontentamento de Deus. Deus está descontente com seu povo, ao ponto de dizer este povo, porque o povo dizia: não viu ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E o Senhor começa a admoestar, advertir, do versículo 3 até o versículo 11. E agora chegamos no versículo 4, ele diz: acaso é tempo de habitar de vós em casa paineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Versículo 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, como diz também no versículo 7. Versículo 6, o Senhor diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Meus irmãos, em virtude da falta dos judeus, ao deixar de reconstruir o templo de Deus, Deus, por essa desobediência, Deus retém as suas bênçãos sobre o povo. É só você ler o texto. Tem semeado muito, semeamos muito, plantamos muito. Qual é o resultado? Temos recolhido pouco. Comemos, mas não nos fartamos. Bebemos, mas não nos saciamos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o salário que eu recebo parece que eu boto num bolso, num saco furado. Em virtude da falta dos judeus, ao deixar de reconstruir o seu templo, Deus reteve suas bênçãos. Os judeus estavam despreocupados com sua relação com Deus. O povo aqui havia negligenciado o templo. Eles estavam provando agora que, com essa desobediência, o castigo daquela desobediência, o castigo de Deus. Lemos agora há pouco Deuteronômio 28, e a gente viu ali o castigo de Deus. Você pode ler até o capítulo 42 e você vai ver. Todos esses fracassos, esses resultados que os judeus estavam tendo, eram castigos de Deus pela falta de obediência do povo. Isso nos vai lembrar aquilo que eu falava domingo passado. Se eu não me engano, domingo passado aqui na igreja, não, domingo retrasado, quem pregou foi irmã Natália, foi isso, Natália, domingo. Domingo retrasado, eu falava de que às vezes queremos amar a Deus com a nossa visão, de baixo para cima. E temos que amar a Deus com a visão de Deus, olhando de cima para baixo. Queremos viver desobedientes e queremos dizer o quê? Deus entende meu coração. Queremos viver no sono, desapercebidos, e ainda dizemos: Deus nunca desiste de mim. Essa visão é uma visão errada, porque estamos olhando no meu entendimento para cima, a minha visão para cima. Eu tenho que olhar a visão de cima para baixo. E aqui a gente vê que Deus tinha grandes bênçãos para o povo que obedecesse, porque era do seu povo. Mas Deus tinha castigo para o povo que desobedecesse. A pobreza do povo aqui não era apenas uma pobreza econômica, de plantar e não colher, de comer e não ter do que se fartar, de beber, mas não saciar, de vestir e ninguém se aquece, de ter um salário e o salário parece que não dá para nada. O fracasso deles não era apenas econômico, o fracasso deles também era espiritual. Tendo semeado muito e recolhido pouco. Eles estavam com indiferença espiritual.
e suas prioridades estavam invertidas. Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, beber, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Essa também era a mensagem de Salomão, lá em Eclesiastes, quando Salomão diz que tudo era vaidade. Salomão buscou alegria, satisfação em tudo. E no final ele disse que correu atrás do vento, tudo era vaidade. A Bíblia, meus irmãos, isso lembra muito os textos que estudamos em Mateus, que não devemos juntar tesouro aqui na terra, devemos juntar tesouro no céu, porque onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. Se o colocarmos, meus irmãos, em primeiro lugar, se colocarmos Deus em primeiro lugar, poderemos estar certos de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Isso lembra também o texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo isso a quem? A quem está ansioso, preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, como é que vai andar, como é que vai ser o dia de amanhã. Ele diz: busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Olhe para a sua Bíblia, em Ageu, capítulo, versículo 7 ao 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E qual é a ordem do Senhor? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm. Lembra que eu disse que Deus retém suas bênçãos? Os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Versículo 11: por isso, o texto diz: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Outra vez percebemos aqui, do versículo 7 ao versículo 11, percebemos que os judeus outra vez são exortados a considerar seus caminhos e a reconstruir a casa de Deus. Mais uma vez, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7, considerai o vosso passado. Versículo 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ele declara que se assim fizéssemos, se assim obedecêssemos, ele declara que se agradará dela e será o quê? Glorificado. Versículo 8, parte C: dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O propósito de Deus para a reconstrução do templo era o seu próprio prazer e o seu desejo de ser honrado pelo seu povo. E a falta de interesse do povo pela reconstrução revela a falta de desejo verdadeiro de agradar a Deus ou de promover a obra de Deus. Então percebemos aqui que o Senhor estava desejoso de perdoar o povo que estava vindo, que estava sendo restaurado. Deus estava desejoso de perdoar e abençoar, mas por causa da negligência do povo para com o Senhor e a sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Versículo 9: esperastes muito,
e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como assopro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. E ele continua dizendo, onde ele fez vir também a seca, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor retém as bênçãos materiais, por terem o seu povo esquecido dele. Quando o texto diz, observe que o texto diz aqui no versículo 10, versículo 9, no finalzinho, o texto diz, cada um de vós corre por causa de quê? De sua própria casa. Cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Esse era o ponto aqui crucial desse problema. O foco da vida de cada pessoa estava na sua fortuna pessoal. Não estava em construir o reino de Deus. Versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O preço, meus irmãos, da desobediência foi o colapso econômico que foi resultante da decisão divina de reter o orvalho do verão. Cereal, vinho e azeite eram os principais produtos daquela terra. Também o gado estava desfiando em decorrência da falta de saúde espiritual do povo. E o Senhor diz, fiz vir a seca. A seca sobre as colheitas de Judá era a maldição de Deus sobre a agricultura, que estava relacionada à fidelidade do povo na aliança. E Ageu mostra que a seca era a resposta de Deus para a negligência do povo para com a sua casa, a casa de Deus. Eu quero concluir aqui com algumas perguntas, assim como o livro de Ageu também é cheio de perguntas. Primeira pergunta: você tem ido aos cultos da igreja que você participa de modo assiduamente? Você tem frequentado a igreja que você participa com frequência? Eu quero deixar aqui para a gente se examinar nesta noite, porque Ageu nos convida a um exame. Ageu está sendo boca de Deus, e se examine nesta noite. Talvez Deus já falou sim com você nesta noite, mas agora escute. Você tem vindo a esta casa, se você faz parte dessa igreja, ou se você faz parte de outra igreja, você tem ido à sua igreja de modo assiduamente, com frequência? Ou outras agendas, outros interesses não têm permitido você colocar Deus em primeiro lugar? Ou você acha que não era isso que a Ageu estava tratando? Ou você acha que a Ageu não trata isso conosco nessa noite? Colocar Deus em primeiro lugar. Ou ainda outra coisa, quem sabe você não tem vindo aos cultos porque não é de seu interesse ter comunhão com o irmão A ou o irmão B especificamente. Meus irmãos, eu quero dizer que eu ainda não consigo entender porque um membro de uma igreja, aqueles que fazem parte de uma igreja, aqueles que já se arrependeram de seus pecados, aqueles que sabem de onde o Senhor os tirou
que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que sabem que o Senhor vem buscar a sua igreja, que sabem que o Senhor ordena que não devemos deixar de congregar, que o Senhor ordena que o povo obedeça, não consigo entender como não tem participado tanto dos cultos e dentro das atividades da igreja. E a essa primeira pergunta, eu quero perguntar a você: que desculpas você poderia dar nesta noite? Quem sabe você poderia dizer: é o trabalho, pastor. Quem sabe você poderia dizer: pastor, é um desânimo. Quem sabe você poderia dizer: pastor, é um cansaço. Você não sabe o quanto eu trabalho. Quem sabe você poderia dizer: pastor, está muito frio esse mês. Quem sabe você poderia dizer: é a chuva. Quem sabe você poderia dizer: é o irmão. Quem sabe você poderia dizer: tinha visita na minha casa, pastor. Quem sabe você ainda poderia dizer: pastor, a novela estava muito boa. Ou quem sabe você trocou pelo aniversário ou pelo casamento. Se estes forem as nossas desculpas, essas coisas ficarem em primeiro lugar e Deus ficar em segundo plano. Segunda pergunta nesta noite: você que trabalha, que recebe algo por mês, você tem trago o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor? Ou nossos interesses, nosso egoísmo, nossa indiferença espiritual com o Senhor tem comprometido a parte que deveríamos trazer para a casa do Senhor com outras coisas? Será que estamos juntando tesouro na terra ou ajuntando tesouro nos céus? Lembre-se que onde for, se for no céu, se for na terra, ali está o seu coração. Eu poderia perguntar nesta noite: qual seria a desculpa de você não trazer o dízimo à casa do Senhor? Eu lembro, irmãos, que eu trabalhava em 4 a 5 prefeituras e meu salário dava mais de 5 mil reais. No final do mês eu dava um dízimo de 500 e poucos reais à igreja pentecostal no Nordeste, lá no Matador. E isso passou por anos. Para você ver como é o nosso coração, teve um mês que Deus derramou suas bênçãos. E eu recebi naquele mês 11.300 reais. Eu disse: meu Deus, um professor de música ganha 11.300 reais. Aí sabe o que é que veio no coração? Era fácil dar 500 e pouco à igreja, mas agora eu vou dar 1.030 reais à igreja. Ah, Senhor, é muito dinheiro para dar à igreja. Engraçado que 500 e pouco eram os 10% dos 5.000 e pouco que eu ganhava. E 1.130 era os 10% do 11.300 reais que eu havia ganhado. A mesma proporção, a mesma porcentagem. Mas o coração diz: é muito para dar igreja. Será que nós não temos sido assim? Será que é por esse motivo você tem se apegado ao dinheiro e não, seu coração não tem deixado você fazer o dízimo nas ofertas desta casa? Qual seria a sua desculpa nessa noite da falta de dízimos e ofertas desta casa? A igreja que você faz parte. Se eu perguntasse nesta noite: em que lado você está hoje? Dos que Deus tem prazer em perdoar e abençoar, porque você tem sido fiel e obediente a Ele? Ou do lado dos que têm provocado a sua ira,
e seus bolsos são como um saquetel furado. Parece que nada dá. Está cansado de correr atrás de seus interesses e nada dá. Nada te satisfaz. Espero que você reconheça, como Salomão, que tudo isso é vaidade. É tempo, meus irmãos, de nos arrependermos. É tempo de nos examinar. É tempo de mostrarmos que amamos o Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que isso tem que ser de toda a alma, de todo o nosso ser, obedecendo os seus mandamentos, imitando Ele em tudo que formos fazer, investindo no reino de Deus e viver aguardando a sua vinda. Eu já disse aqui na igreja que uma pesquisa, não lembro se nos Estados Unidos, diz que se gasta milhões em chiclete e por pessoa não se gasta 50 centavos em missões. As prioridades estão invertidas. Diga sim, meus irmãos, às atividades da igreja. Diga sim, meus irmãos, aos cultos. Traga seu dízimo, suas ofertas, porque tudo depende dele. Ele pode nos satisfazer no muito e no pouco. Ele é quem empobrece e enriquece. João Batista diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Seja fiel ao Senhor, confie nele, ele é quem supre todas as nossas necessidades. Eu lembro de uma revista que estudamos aqui na igreja acerca do dízimo, que dizia o seguinte: Deus deu a você 10 partes, e é para você devolver uma parte à igreja. Imagina se Deus tirasse tudo, como foi tirado de João. Eu lembro que, volto a dizer, quando assumi a liderança da igreja, alguns meses, todas as portas se fecharam. Perdi todos os empregos. Passei 8 meses sem nenhuma prefeitura me chamar para trabalhar. Graças a Deus, Deus depois usou um irmão aqui da nossa igreja e fui chamado para trabalhar. Mas imagine alguém que ganhava 5 mil e pouco por mês, alguém que ia para o atacadão, não faltava nada na minha casa. João Vitor trazia os melhores presentes do atacadão. Esse mesmo que traz os melhores presentes do atacadão é o mesmo que nessa situação chega para ti e diz: meu pai disse que cortasse tudo lá em casa, mesmo que eu pedi a ele que só não cortasse o meu biscoito. E chega a faltar o sabonete e chega a faltar a carne. Irmão Cláudio mesmo, às vezes preocupado comigo, está cansado de dizer: vai lá no meu freezer que está cheio. Mas chegou a faltar. Lá na minha casa, a carne, chegou a faltar o sabonete. A carne, com 10 minutos, chegou a carne, de um modo inesperado. O sabonete, passamos 3 dias tomando banho de shampoo. Mas com 3 dias chegou o sabonete e ainda chegou um perfume. A feira faltou. Ia pregar no cinto agudo, a irmã disse: não tem nada em casa. E eu disse: olha, está aqui um cartão de crédito e eu vou me embora pregar. Na verdade, naquele dia parecia que eu estava correndo da situação. E fui para o agudo pregar. Quando eu cheguei em casa, a Brenda estava lá em casa, disse: tio, vem cá, olhe para o seu armário. O armário estava lotado. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou pagar essa fatura? A Edivânia comprou tudo no cartão de crédito. E agora? Aí disse: não, tenha calma, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Uma é que a Energisa vai vir aqui e vai cortar a sua energia. Eu disse: não, vai não, porque está tudo pago. E realmente estava tudo pago, era um mal entendido do rapaz da energia. E a outra é que o armário estava lotado. Fui para o agudo, não tinha feira. Quando eu voltei, tinha feira. Uma irmã, por parte de pai,
que não é evangélica, não é crente, o Parque de Pai visitou minha casa naquele dia e trouxe uma feira para mim. E eu nunca tinha recebido nada da parte dela. Irmãos, em nenhum momento desse eu deixei de entregar meu dízimo. Faltou o sabonete, faltou a carne. Em nenhum momento eu deixei de entregar meu dízimo. E o Senhor supriu todas as minhas necessidades. E aí eu digo uma coisa a vocês: como é bom chegar como Jó e dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo. Como é bom, irmãos. Que experiência boa. Eu digo a você que dói muito, a gente adoece. Né? Uma das coisas que dizem, o psiquiatra acredita que uma dos motivos das minhas crises de ansiedade seria essa situação financeira. Mas o Senhor cuidou de cada momento. O Senhor continua cuidando de cada momento. E eu quero finalizar. Eu poderia perguntar também, antes de finalizar, qual seria a sua desculpa de não trazer seu dízimo, sua oferta? Qual seria a sua desculpa de não vir aos cultos? Porque está na pandemia. Eu até pensei, meus irmãos, em diminuir os cultos, mas ainda bem que esse pensamento foi embora. Porque se a gente não for vencer com Deus, a gente vai vencer com quem? A igreja não pode recuar. A igreja precisa marchar. E o instrumento somos nós. Precisamos fazer as coisas por fé. Fazer as coisas certas. Não esperando troca. Não esperando bênção. Mas Deus tem bênçãos para dar. O que você pode fazer para a construção do nosso tempo? Quero deixar essa pergunta nesta noite. Vou deixar alguns dias essa maminha aqui, para ficar lembrando aos irmãos e a quem estiver nos assistindo na live, de que vamos iniciar essa construção e estamos em campanha. Então, talvez trazer algum banner para aparecer também na live, não sei. Mas vou deixar alguns dias aqui para ficar lembrando isso. E vamos passar esses dias no livro de Ageu, porque Ageu vai tratar acerca desses assuntos. E o que você pode fazer para a construção do nosso tempo? Você já tem participado de algo? Se não, você pode participar dos próximos eventos? Você pode nos ajudar a vender os biscoitos, a comprar? Você pode nos ajudar na feijoada, a abençoar a feijoada, a fazer algo, a vender, a comprar? Você pode nos ajudar com algum depósito, com alguma transferência, com algum Pix? Você tem também outra sugestão para nós? Se tiver, traga. O que você pode fazer, o que nós podemos fazer para a obra do Senhor, para o reino de Deus? O que tem sido em primeiro lugar na sua vida? Despertem, meus irmãos, que viemos despertar, que viemos fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que quem faz a obra do Senhor, o seu trabalho não é em vão. Ao contrário, teremos que prestar contas. Se não fizermos, teremos que prestar contas a Deus da nossa negligência na sua obra. Que Deus nos ajude. E quero encerrar perguntando a você: quer saber se o povo respondeu? Quer saber o que é que o povo fez? Quer saber qual foi a resposta do povo, se o povo obedeceu ou não o chamado? Quer saber o que Deus fez também através desse povo? Aí você vem aqui no próximo domingo.